que nós não teremos. Se o político acha que não tem custo, que pague do bolso. Mentirosos, hipócritas. Quem não quer a reeleição do Lula, que vote não a essa proposta populista, barata, enganosa. Porque esse Congresso toda vez ratifica, concorda com um governo interventor que suga, burocratiza, regulamenta e cobra caro sem entregar nada. E mantém essa corja no poder. Os políticos e a Brasília não são a solução, são o problema. Vocês jamais votariam favorável a isso. Porque isso é desonesto, é vergonhoso, é salafrário. Isso não é servir a população, é se servir da população. Como se isso resolvesse os problemas do Brasil real, do Brasil da fome, que tem que dar botijão de gás. Esse é o Brasil real. Uma vergonha. Porque nós não vamos compactuar com esse absurdo. Nós não queremos a manutenção do Lula no poder mais 4 anos, porque ninguém aguenta mais ele. Ninguém. Imposto é? Não abre o tempo enquanto não bota meu slide aí. Pessoal, todo mundo aqui deve saber, eu acho que sabe, que eu, como vocação, eu sou advogado, empreendedor, eu tenho 7 negócios diferentes. E uma coisa que me incomodava, que era quase que um sonho, é saber quanto custa cada serviço público. Eu vou no médico, eu quero saber quanto custa. Eu peço uma certidão, eu quero saber quanto custa. E isso é impossível. Impossível de propósito, porque tudo que é arrecadado vai para um bolo só e daquele bolo vai pagando tudo o que precisa. E isso é um dos motivos pelos quais existe a consciência equivocada que tudo é de graça. E nós, do Novo, sabemos que não. Inclusive, os impostos também eles são genéricos. Existe, por exemplo, um imposto que é o IPVA, que até foi criado para manutenção e construção de rodovias. Mas até o IPVA não respeitou-se depois e aquele recurso também vai para um bolo comum. Aliás, agora com a reforma tributária, não sei se vocês sabem, vai pagar também a aeronave e embarcação IPVA. Não sei vocês, mas eu acho que eles não precisam de rodovia. E é engraçado porque esse meu sonho, obviamente, não foi realizado. E, por outro lado, eu não posso, é proibido você criticar a democracia. Mas eu ainda posso dizer quanto ela custa. Então, a pergunta que é, quanto custou as nossas instituições democráticas no ano de 2025? Porque uma coisa é dizer se ela é boa, se é ruim, se eu posso ou não posso criticar. Outra coisa é saber se vale a pena a existência dela. Essa pergunta eu posso fazer. Então, quanto custou em 2025? Nós pagamos quase 4 trilhões de impostos em 2025. Nós pagamos, aliás, tivemos de déficit mais 1 bilhão de déficit nominal. Nós também tivemos inflação, 506 bilhões de reais conforme o IBGE. Ou seja, o custo anual das instituições democráticas brasileiras foi de 5,5 trilhões de reais. O que isso significa para cada cidadão? Porque uma coisa é saber qual é o custo geral, mas quanto cada um de nós, em média, pagou? Alguém sabe quanto, em média, cada brasileiro trabalhador paga para sustentar as instituições democráticas? Alguém arrisca? Ninguém sabe? Pois eu não entendo como as pessoas que são vocês, que são os 5% privilegiados, tanto financeiro como intelectuais, não sabem o quanto paga a sua maior despesa da vida inteira. Esse sonho eu realizei e vou conseguir passar para vocês agora. Nós temos 5,5 trilhões de conta para pagar e temos uma população economicamente ativa de 108 milhões. Então, isso dá 51 mil reais por trabalhador brasileiro. Todo trabalhador, em média, pagou no ano de 2025 51 mil reais. E eu fico pensando, quem aqui teve orgulho de pagar essa DARF, né? Puxa, que legal, valeu a pena. Mas é engraçado porque a gente paga imposto desde a data que a gente nasceu até a data em que a gente morre. Então nós precisamos fazer a conta de quanto a gente paga de imposto durante a vida. Nós trabalhamos aí em média 43,5 anos, a mulher se aposenta com 62, o homem com 65, então em média, começando aos 20 anos dá isso.
Nós pagamos durante a vida R$ 2.222.000 para os políticos administrarem em média cada brasileiro. Aí eu pergunto, já que estou proibido a criticar as instituições democráticas, será que elas valeram a pena? Será que esses cidadãos eles conseguem, em média, adquirir patrimônio para si próprio, para sua família, neste valor? E esse valor aqui é em média. Por que em média? Porque o Brasil é desigual na proporcionalidade daquilo que paga para aquilo que recebe. Então, se você teve o azar, entre aspas, de ter nascido em Santa Catarina, por exemplo, o seu custo para as instituições democráticas não é 2.200, é 2.600.000, porque tem uma diferença de 40 bilhões de reais que vão e que não voltam. Mesma coisa São Paulo, que é o coração produtivo. Lembra aqui que Brasília não produz nenhum prego, tudo lá envolvendo o serviço público ou para servir o serviço público, e tem a maior renda per capita do Brasil. Lá é o lugar que decidiram fazer e pagar tudo sem perguntar preço. Vocês sabiam que tem lá um lago artificial de 12 quilômetros quadrados? Vamos fazer porque ficou legal, vai ficar legal. Aí depois que fizeram, puxa, tem que fazer as pontes. Esse é o histórico do brasileiro. Então, na verdade, esse é um número que nós precisamos ter em mente, e isso me chama muita atenção, porque as pessoas defendem as instituições democráticas e o Estado, achando que vai ter saúde, segurança e educação, e essa é uma grande mentira. Grande mentira. Os políticos estão preocupados com 450 estatais, a maioria dando prejuízo. Só o Correio dá 30 milhões de reais de prejuízo por dia. No primeiro trimestre desse ano. Como que tem preocupação com segurança se eles estão mais preocupados com o que eu e o Marcel Van Hatten falamos no tweet do que atrás de 350 mil mandados de prisão em aberto? Como que estão preocupados com a educação se a galera sai do segundo grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto? Estão preocupados com a saúde? Os caras cobram imposto de medicamentos, cobram imposto sobre prótese de gente amputada. Tem eleição a cada 2 anos. É um fim em si mesmo, é um sistema feito para espoliar de forma forçada o dinheiro alheio. E o Estado sempre pode fazer coisas que o cidadão comum fizesse, seria considerado crime. O tempo todo nós estamos legalizando a falcatrua. E em 2018 era absurdo você dar um botijão de gás para uma pessoa em troca de voto. Hoje tem o Vale Gás, legalizado. Era absurdo o político ter dinheiro e dólar na cueca no aeroporto. Agora os caras têm o banco inteiro. As pessoas perderam a noção de proporcionalidade financeira. Vocês sabem por quanto está sendo feita a delação premiada na negociação com o Vorcaro? Alguém sabe? 60 bilhões de reais. Vocês sabem o quanto é 60 bilhões de reais? É a arrecadação de Santa Catarina inteira. 7 milhões de pessoas pagando imposto o ano inteiro, do café até o remédio, equivale a um escândalo de uma pessoa do Brasil por um período. E o pior, foi recusada. Autoestima, apesar desses números que eu estou falando, eu queria que vocês alertassem para isso. Autoestima porque sempre o Brasil se compara com a Holanda, com a Dinamarca, com a Finlândia. Nós não somos eles têm renda per capita 5 vezes mais do que nós. É uma comparação cientificamente inválida. É a mesma coisa você comparar um gatinho com um tigre, ou alguém de 8 anos com alguém de 25 numa corrida. É inviável. É mentiroso. A verdade é essa aqui, nós temos uma liberdade econômica pior do que o Senegal. O nosso IDH é pior do que o Irã e a nossa poupança é igual ao Paquistão. Quer fazer uma comparação científica real? É isso aqui. Nenhum país, começando de baixo para cima, e nenhum país, nenhuma família e nenhuma pessoa sai da mediocridade ou do mediano se não tiver poupança, investimento e educação. Saúde nem se fala. Cara, a gurizada está saindo de casa, não sabe se chega viva na escola, ainda tem que pisar no cocô. Esse é o Brasil real. Isso chega? Não chega.
Porque nós, além disso tudo, temos uma dívida. O brasileiro que nasce hoje, ele está devendo já 84 mil reais. Que é a dívida pública dividido por cada brasileiro. Isso quando o brasileiro consegue nascer, porque tem uma turma aí incentivando o aborto. Eu não estou dizendo quem é a favor ou contra, eu estou dizendo incentivando o aborto. E é incrível. São esses mesmos que acham que o estuprador é vítima da sociedade e não tem que ter aumento de pena. Mas a criança, o bebê sem culpa no ventre da mãe merece morrer. Pessoal, e isso não estou levando em conta que o Estado cresce. O governo federal cresceu o dobro do PIB de 23 a 26. O carrapato cresceu mais do que a vaca. É insustentável. Nem uma conta de padeiro consegue entender o motivo disso. Até o carrapato, ele sabe que se ele tirar muito leite, a vaca morre e nós já estamos sangrando. O Marcel diz, até o carrapato tem uma coincidência, o carrapato também não tem cérebro. A grande verdade é que a gente tem uma escolha, a escolha de saber, de largar esses mitos e conhecimentos equivocados e fazer uma escolha que os nossos antepassados não fizeram ou que nós não fizemos há muito tempo, de encarar a realidade de como ela é. E não ser otimistas, e não acharem que alguém vai fazer o que a gente acha melhor. Qual que é essa realidade? Você quer continuar vivendo numa mentira, achar que nós podemos comprar iate ou tomar vinho caro, porque é isso que vai nos fazer crescer? Não, o que vai fazer nós crescermos é fazer o que é certo, ainda que sozinho. Essa aqui é uma foto de uma sessão da CCJ, onde todo mundo, com minha exceção, estavam comemorando ou fazendo arruaça em prol de uma agenda corporativa. E o que eu penso nesse momento? Eu penso que, na verdade, eu estou sozinho ali na comissão. Mas eu estou com vocês e vocês estão comigo, porque eu represento o Partido Novo. Hoje eu represento uma bancada como líder, talvez um dos maiores orgulhos que eu tive na vida. Liderar pessoas fantásticas como o Marcel, a Adriana, o Luiz Lima, o Ricardo Salles. E às vezes a gente tenta até o Girão. Que é o nosso melhor anfitrião. Pessoal, obrigado por me escutarem. Acabou meu tempo, tenho o maior orgulho da bancada e agora eu queria explicar para vocês o nosso conteúdo de 3 minutos, por que nós estamos diferentes. Se vocês verem o estudo que foi feito pelo Ranking dos Políticos, ele analisou 1.650 propostas no ano de 2025 inteira e nós somos o único partido que votamos e apresentamos propostas com menos intervenção. Todas as outras, elas vão da coluna para a direita com mais intervenção. Para quem não sabe, intervenção significa proibir, obrigar e gerar um boleto para a sociedade. Nós não queremos isso, queremos que vocês sejam livres, com mais dinheiro no bolso. Valeu, pessoal! Roda o vídeo! Promessas são feitas. Todo ano, os brasileiros escutam que agora será diferente. Enquanto o país espera respostas e melhorias, Brasília continua produzindo mais gastos e mais privilégios. E o trabalhador paga a conta. Nós estamos aqui votando o escândalo do INSS. Não, me enganei. Nós estamos deliberando sobre o escândalo do Banco Master. Não, também não. Nós estamos avaliando redução de tributos. Não, também não. Nós estamos fazendo o quê? São 2 palavras que resumem o governo Lula. Censura e imposto. Só porque ele já está eleito, você vai se juntar num troço que você não confia, e que vai te ferrar, como de fato está ferrando. Em 2026 ficou ainda mais claro. O problema não era um escândalo, nem um governo. O problema é um sistema inteiro trabalhando em benefício próprio, protegendo a si mesmo.
A escravidão moderna é isso aqui. Serão obrigados a trabalhar quase 5 meses por ano só para pagar imposto e receber de volta a corrupção, desperdício e serviço público ruim. A gente não consegue nem fazer o nosso trabalho de fiscalização decentemente aqui na Câmara dos Deputados, em virtude desta decisão de Lula e do PT de esconder do povo brasileiro tudo o que eles fazem. E quem quer esconder é porque não está fazendo a coisa certa. Foi falado de banco pra lá, banco pra cá, que o governo dos bancos é aquele, é esse. Mas vamos combinar, quem é que tá flertando com os bancos aqui? Aqui não falta dinheiro, aqui sobra é bandido. Quando milhões de aposentados foram vítimas de descontos indevidos, muitos preferiram o silêncio. O Novo escolheu investigar e responsabilizar os envolvidos. O Congresso Nacional não pode se omitir. O silêncio, neste caso, não é neutralidade. É proteção indevida contra a investigação. É covardia contra a população brasileira e contra qualquer contribuinte, das crianças aos idosos. Ficou difícil, senhor presidente, porque aqueles que diziam que defendem os pobres, defendem os trabalhadores, foram os primeiros a trair o aposentado brasileiro, roubando dele e não querendo depois investigar o roubo. A quem interessa parar as investigações? Porque quem assinou a CPI? O PT não foi. Quem pediu prorrogação da CPMI? O PT que não foi. Quem votou aqui para a quebra dos sigilos dos envolvidos no esquema? O PT que não foi. É um assunto que transcende questão político-partidária e ideológica. O Brasil precisa ser passado a limpo. Em um país onde muitos se calam, quem faz o certo e denuncia passa a ser o alvo. Qualquer um pode criticar, qualquer que seja, membro do Executivo, Legislativo ou Judiciário do país, porque é ele que paga a conta. Um monte de gente aí com roubalheira, vendendo emenda parlamentar, enfiando dinheiro na cueca, com assessor, com mala de dinheiro, nada acontece. Agora, quem trabalha sério e denuncia, vai pro prego. Lamentável. Os grandes poderosos desse país estão insistindo em colocar a sujeira embaixo do tapete. Não temos o direito de nos calar. Então é o momento, de fato, do Brasil tomar um caminho correto. Em muitos momentos fomos minoria. Em alguns, os únicos com coragem para fazer o certo. Batalhas que nunca deixaremos de lutar. Toda semana vota alguma coisa para aumentar a própria estrutura, aumentar o número de cargos, aumentar o salário. Eu queria saber o que se faz para o cidadão comum. Infelizmente, o nosso grupo aqui dos deputados que tem boa postura, que tem defendido as coisas corretas, são minoria. A verdade que se está percebendo neste ano é que a cada tentativa de censura falamos mais alto. A cada tentativa de perseguição reagimos com mais força. E a cada momento em que tentam nos parar, nós nos recusamos a deixar de caminhar, de andar, de correr. Boa, Gilson! Pessoal, tem uma pessoa aqui que